Estamos no mês de setembro, já quase no final do mês de setembro. Mas o mês de setembro é um mês que vem nos falar de liberdade, que vem nos falar de independência, que vem nos contar histórias de lutas, histórias de conquistas, histórias difíceis, história do nosso povo, história da nossa nação, história da nossa pátria. E essas histórias, elas estão nos livros, né? É através dos livros que nós sabemos do que aconteceu há 20 anos, há 40 anos, há 50 anos, há 100 anos, há 200 anos, há 500 anos e assim sucessivamente. Então, o mês de setembro, ele é um mês diferenciado dos demais meses. É um mês que vem nos trazer, nos refrescar nossa memória das nossas lutas, né? enquanto pátria, enquanto política e outras tantas histórias, né? E essas histórias, elas estão nos livros. Por que eu estou falando isso? Porque os livros, eles ainda são muito importantes em nossas vidas. Ainda são e serão muito importantes, porque através dos livros, através da leitura, nós conhecemos outros costumes, nós conhecemos história de outros povos, nós conhecemos culturas diferentes, nós conhecemos histórias, fatores, né? Enquanto política, enquanto povos, e assim por diante. Nós conhecemos outros hábitos, outros costumes, e lemos histórias interessantíssimas. E a leitura, além de ser muito boa para o nosso cérebro, para nós, né? A atividade de ler é uma atividade realmente excelente. Ela nos remete, ela nos leva ao conhecimento, conhecer vários países, vários costumes, várias culturas, várias histórias, sem sairmos do lugar onde estamos. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos, né, incentivar a leitura aos nossos pequeninos. Nós, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto mães, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, nós devemos incentivar a leitura para as crianças. E não basta só dizer, você tem que ler livro tal, você precisa ler livro tal, do escritor tal. E falar, nós precisamos mostrar isso para eles na prática, lendo. Pegarmos um livro e, além de apresentar o livro para ele, apresentar o tema, o conteúdo que tem no livro, o escritor, a editora, né? A data que foi escrito, o motivo que foi escrito, nós também precisamos ler para as crianças, para os adolescentes. Pegar este livro com muito cuidado, com muita reverência e ler, porque as crianças, elas se espelham em nós, né? Elas se espelham, querem fazer aquilo que nós fazemos também. E ler para as crianças, não só apresentar, mas ler. Você pegar um livro e você lê ali com muita calma, você lê com muita reverência, com muito carinho. Isso vai levar para cada criança que você fizer isso uma memória saudável, uma memória boa, além de um bom exemplo. Eu lembro, além dos livros que foram me apresentados, livros de história, de contos de fada, meu pai, quando eu tinha 10 anos, ele me apresentou a Bíblia Sagrada. E olha que a Bíblia não tem imagem, não tem gravura, algumas tem, mas aquela que ele me mostrou, como muitas, ela só tem texto escrito, só tem letras. E meu pai leu para mim algumas histórias, alguns capítulos, com tanto carinho, com tanta dedicação, que isso ficou gravado na minha memória. São momentos bons, maravilhosos, que eu amo ler a Bíblia e amo falar de Deus, porque isso foi me apresentado com muito cuidado, com muito carinho, num momento assim muito especial. E é isso que nós precisamos fazer para as crianças, para os adolescentes. Não só dizer para eles que eles têm que ler, precisamos ler para eles.
apresentar os livros para ele, ler com carinho, com reverência, com cuidado, porque isso ele vai levar para toda a sua vida. E o mês de setembro, né, como eu já falei, ele é um mês que nos conta, nos fala de liberdade, nos fala de luta, de histórias reais que aconteceram. E estão nos livros essas histórias. E nós estamos vivendo momentos meio tensos no nosso país, que certamente muitas dessas histórias irão para os livros também, né? Irão contar muitas histórias. Iremos ler muitas histórias, porque o tempo todo está se construindo história, o tempo todo estão acontecendo fatos, estão acontecendo situações, as mudanças estão aí constantes. E a leitura é essencial, porque hoje nós temos as redes sociais que estão aí cheias de vídeos, cheias de histórias, cheias de contos, mas a leitura hoje, o texto hoje escrito, ele é muito importante, que além de ser uma atividade saudável, ele vai trazer para as pessoas, ele nos traz muitas histórias, ele nos traz fatos que ocorreram, que aconteceram. Então, ler é sempre muito importante. E o mês de setembro, nada melhor do que nós viajarmos nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um mês que fala de história, de liberdade, de conquistas. E tudo isso nós temos nos livros. Tá? Nós só sabemos de tudo que aconteceu no passado, há tantos anos, há 50 anos, há 100 anos, há 200 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, tal, porque essas histórias elas estão nos livros. Então, leia um livro para uma criança. Leia, apresente o livro, fale sobre o conteúdo, por que é importante ele ler, fale do autor, fale do livro, do tema, fale da editora, apresente o livro de fato e de direito, mas leia também. Pegue o livro e leia para uma criança. Leia para o seu filho, leia para a criança que está perto de você, leia para o seu aluno, leia para as pessoas que ainda são crianças, ainda são adolescentes. Leia um livro para eles, para elas, que isso vai ser uma lembrança muito importante, vão ser memórias que eles vão levar para toda a vida. Assim como eu tenho boas memórias e muitos também têm. Mas faça isso. Tira um tempinho e leia um livro para uma criança, para a criança que está perto de você. Então, esta é a mensagem de hoje. E uma boa semana, um bom final do mês de setembro e uma boa leitura para quem está, para a criança, para o adolescente que está perto de você. E fica com Deus.